Deus por tudo que o Senhor já fez essa noite. Mas chegou a hora da leitura da palavra, né? Eu abri a minha Bíblia no profeta Joel, no capítulo 2, que fala sobre a promessa da efusão do Espírito Santo. Oh, aleluia! E diz assim a palavra do Senhor no capítulo 2 de Joel, o versículo 28 e o 29, aleluia, até o 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos filhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em treva, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Vamos dar início essa noite ao nosso estudo sobre, aleluia, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa, aleluia, da Trindade. Aleluia, o nosso Deus eterno, Ele é trino e uno. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o estudo, aleluia, que nós vamos falar essa noite sobre a doutrina do Espírito Santo. Aleluia, mostra, aleluia, que embora a plenitude do seu poder não tivesse sido ainda revelada antes do ministério de Jesus, aleluia, mas posteriormente, no dia de Pentecoste, aleluia, existem textos no Antigo Testamento que se referem à pessoa do Espírito Santo e à sua obra. Aleluia. Esse estudo, aleluia, vamos examinar os ensinamentos do Antigo Testamento a respeito do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. A obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, a Bíblia descreve de várias atividades, aleluia, do Espírito Santo no Antigo Testamento. Aleluia. O Espírito Santo desempenhou um papel ativo na criação. O segundo versículo da Bíblia diz assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. Preparando tudo que a palavra criadora de Deus desse forma ao mundo. Aleluia. Tanto o verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, quanto o Espírito Santo foram agentes na criação do mundo e do universo. O Espírito Santo também é o autor da vida. Quando Deus criou Adão, foi, aleluia, aleluia, o Espírito Santo de Deus, com o sopro de Deus, que soprou na narina do homem o fôlego de vida. O Espírito Santo continua a dar vida às criaturas de Deus. O Espírito Santo está ativo na comunicação da mensagem de Deus ao seu povo. Era o Espírito Santo, aleluia, que usava, aleluia, o povo, aleluia, os seus profetas, que revelava a palavra de Deus. Então nós vemos, aleluia, o Espírito Santo, aleluia, ativo, aleluia, operando sinais, maravilha no Antigo Testamento. Aleluia. E nós vemos também, aleluia, a promessa de Jesus. Jesus diz assim, em João capítulo 15, versículo 26: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testifica de mim, e vós também testificarás, pois estiveste comigo desde o princípio. Aleluia. Aí diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. E quando eu enviar, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creu em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verás mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O princípio desse mundo está julgado. Aleluia, glória a Deus. Então nós vemos,
aleluia, a promessa de Jesus, aleluia, através do Espírito Santo, se cumprindo também no capítulo 2 de Atos, que fala da descida do Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento fermente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aleluia. Então nós vemos, aleluia, Deus cumprindo a promessa feita por Joel, no capítulo, aleluia, 2 de Joel, versículo 28 e o 29, a promessa da descida do Espírito Santo nos últimos dias. E vemos Jesus falando sobre um Consolador que ele enviaria, aleluia. E quando se completou os dias de Pentecoste, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos numa casa fechada, aleluia, estavam ali em oração, em comunhão uns com os outros, e de repente, aleluia, Deus, aleluia, enviou o seu Espírito, que veio como um som de um vento impetuoso, e todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo, e foram vistos por eles línguas repartidas como fogo. Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Então, falar em línguas, aleluia, é sinal, aleluia, do batismo com o Espírito Santo. É uma confirmação, aleluia. Então é dom de Deus, aleluia. Nós vemos, aleluia, a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre a diversidade dos dons espirituais. Existe variedade de dons espirituais. É isso que Paulo está dizendo. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejas ignorante. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos do mundo, conforme eras guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. Glória mas a Deus. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Aleluia. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, e ao outro o dom de discernir os espíritos, e ao outro a variedade de língua, e ao outro a interpretação da língua. Mas um só é o mesmo Espírito Glória a que Deus. opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então o Espírito Santo, irmão, aleluia, ele opera na vida da gente através dos dons. Existem os dons espirituais, como Paulo definiu aqui bem, aleluia. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de dons, mas é Deus que opera tudo. Então temos que buscar, aleluia, os dons espirituais, aleluia. Paulo também fala, aleluia, no capítulo 14, aleluia, de 1 Coríntios, Paulo diz assim: o dom de profecia superior de língua. Paulo diz: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, porque Espírito fala em mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exaltação e consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aleluia. Eu quero que todos vós falem em línguas estranhas, mas muito mais que profetize, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que haja interpretação, para que a igreja receba
e fique edificada. Glória a Aleluia. Deus. Então Paulo está ensinando. Paulo quer que todos falem línguas estranhas, mas é melhor profetizar, pregar, ensinar a palavra com entendimento do que falar línguas estranhas. Porque quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, porque em mistério fala com Deus, aleluia. Mas o que profetiza, o que prega, ou aquele que tem um dom de interpretar línguas, aleluia, edifica a igreja. O que é isso que quer dizer? Paulo está dizendo que todos nós temos que buscar os dons espirituais. Aleluia. Todos nós temos que buscar, aleluia, o revestimento, Glória a aleluia, Deus. com zelo, aleluia, principalmente a caridade, o amor ao próximo. E através, aleluia, da nossa vida de santificação com Deus, o Espírito Santo começa a operar na nossa vida. E aí você vai buscando com zelo os dons espirituais. Vai vir a diversidade de dons: dom de cura, dom da fé, dom de interpretação de língua, dom de operar maravilha, dom de colocar a mão sobre o enfermo e ser curado. Tudo é dom. Dons são coisa dada por Deus, Aleluia, por intermédio do seu Espírito Santo. Não temos como negar a palavra de Deus. Não temos como negar a operação do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. No Antigo Testamento, aleluia, quando Deus criou o universo, o mundo e tudo que há, estava ali a terceira pessoa da Trindade. Aleluia. Estava o Pai, o Verbo que é o Filho, e estava a pessoa do Espírito Santo, criando todas as coisas. Nós vemos Deus se revelar, aleluia, à humanidade por intermédio do seu Espírito Santo. A Bíblia, aleluia, é a revelação do Espírito Santo. Foram homens, 42 homens, inspirados por Deus, por intermédio do Espírito Santo, que escreveram a sua palavra. Aleluia. Toda as escrituras, aleluia, divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é presente em nossa vida. Não podemos viver sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que, aleluia, é que consola. O Espírito Santo é quem, aleluia, aleluia, intercede por mim e por vocês, porque eu e você não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, aleluia, ele interpreta, aleluia, a minha oração, aleluia, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Diante de Deus, porque nós não sabemos orar como convém, não sabemos pedir a Deus, mas esse Espírito Santo é quem, aleluia, intercede com gemidos inexprimíveis. Veja como é a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita. É o Espírito Santo de Deus, o agenciador, porque Jesus falou, aleluia, sobre, aleluia, aleluia, o Espírito Santo é quem convence do juízo, do pecado e da morte. Então o Espírito Santo também é o agenciador na salvação. Aleluia. É o Espírito Santo que convence as pessoas. Nós pregamos a palavra, mas quem trabalha nos corações é o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Sem o Espírito Santo de Deus, aleluia, o crente é vazio. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja não, aleluia, não vai impactar nas vidas. Nós precisamos da terceira pessoa da Trindade. Deus é trino e uno. É um único Deus verdadeiro, mas ele se revela através das três pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus teve o seu papel soberano, aleluia, quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Glória aleluia. a Deus. Então, aleluia, Jesus veio, enviado pelo Pai, cumpriu a obra redentora da salvação, cumpriu na cruz do Calvário e disse: está consumado, aleluia. Então Jesus se entregou voluntariamente por mim e por você, e disse mais assim: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Glória a Deus. Mas não vão ficar órfãos nem sozinhos, porque eu vou enviar o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conhecereis. O Consolador, o Espírito Santo, que vai convencer vocês, que vai capacitar vocês, que vai revelar a vocês, que vai ensinar vocês e que vai preparar vocês para a grande obra, aleluia, da salvação. Então o Espírito Santo, através dos apóstolos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro, aleluia, aleluia, ainda não tinha se convertido, aleluia, mas depois do dia de Pentecostes, quando ele ficou, o céu
desceu aquele vento impetuoso naquela casa, como o som de um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falaram língua repartida com fogo. Glória a Deus. Naquele exato momento, e estavam reunidos ali, homens de várias nações, homens de vários povos, ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, que era uma grande festa que havia. Muitos estavam reunidos ali, glória a Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, fez uma pregação, pregou, anunciou Jesus com ousadia, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram naquele dia. Aleluia! Porque o poder do Espírito Santo de Deus agiu sobre a vida de Pedro, agiu no ouvido daquelas pessoas que estavam dando crédito à pregação de Pedro, e o Espírito Santo foi lá e convenceu 3.000 almas, porque o Espírito Santo é o agenciador, é ele que convence do juízo, do pecado e da morte. Glória a Deus! O Espírito Santo, os apóstolos operaram os sinais e prodígios. O livro de Atos, aleluia, dos apóstolos mostra, aleluia, o poder do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, aleluia. Quando Deus começou ali a expandir o Evangelho aos 4 cantos da terra, aleluia, porque o Espírito Santo, aleluia, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele está no nosso meio, o Espírito Santo está presente. Glória a Deus, aleluia. Reunido em meu nome, estarei presente, estarei convosco até a consumação do século. Aleluia, ele está presente através do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Não temos como negar o poder do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Aleluia. Negar isso é negar as Escrituras. Negar o poder, os dons do Espírito Santo é negar a veracidade da Bíblia. É negar, aleluia, a verdadeira palavra de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é quem opera em nossa vida. Ele está ativo na minha vida e na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus que habita em cada crente. Aleluia. Então, nós aleluia. Os dons espirituais. Se você ainda não tem os dons espirituais, se você ainda não fala línguas estranhas, então busque a Deus. Busque os dons espirituais com zelo. Aleluia. Busque a pessoa do Espírito Santo na sua vida. Invoque o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. E dê lugar para Deus operar na sua vida. Porque os dons do Espírito Santo é dado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A cada um que tem fé. A cada um que, aleluia, santifica a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, em espírito e em verdade. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Busque com zelo os dons espirituais através da pessoa do Espírito Santo. Assim como Deus operou no Antigo Testamento, assim como o Espírito Santo operou, glória a Deus, também operou na criação do mundo. Aleluia. As 3 pessoas, o Deus Trino, e que na verdade é uno, aleluia, ele estava ativo na criação do mundo. Ele estava ativo, aleluia, na revelação da sua palavra ao seu povo de Israel. Ele estava ativo através dos profetas. Aleluia. Então o Espírito Santo sempre teve um papel na história do homem, na história da humanidade. E ele continua através do ministério de Jesus, quando Jesus faz a promessa e quando se cumpre no dia de Pentecostes na vida dos apóstolos. E nós vemos em todo o livro de Atos a manifestação do poder do Espírito Santo. E até hoje a igreja é cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É cheia de Deus e do seu Espírito Santo. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo está ativo no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Então busque os dons espirituais, porque há diversidade de ministério e o Senhor é o mesmo. Há diversidade de dons, mas Deus é que opera tudo em todos. Glória ao Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós temos que exaltar, glorificar esse Deus que é eterno, esse Deus que é uno, esse Deus que é trino. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso, que através da, aleluia, ao longo da história, esse Deus trabalhou pelas nossas vidas. Esse Deus sempre trabalhou por mim e por você e continua trabalhando, porque Deus trabalha em prol daquele que nele confia. E tem confia no Senhor.
confie no seu Salvador e confie na terceira pessoa, o Espírito Santo. O Espírito Santo, aleluia, o agenciador, o Espírito Santo que nos dá, que nos capacita, o Espírito Santo que nos dá os dons, o Espírito Santo que reveste a nossa vida com poder e glória. Aleluia, glória ao nome de Jesus, a Ele a honra. Glória a Deus. Aleluia. Viva o Espírito Santo de Deus, que opera no meu ser, que opera no seu ser, que opera na sua vida. Que Deus continue, aleluia, abençoando a sua igreja através do seu Espírito Santo. Não temos como negar a veracidade bíblica. Aleluia. Então temos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a operação do Espírito Santo, os seus dons espirituais. Aleluia. Busque os dons espirituais, busque com zelo, busque, aleluia, a santificação, aleluia, aleluia, sem a qual ninguém verá a Deus. E a pessoa do Espírito Santo vai se encher do seu ser. Deus vai lhe capacitar.